Bom dia, meu irmão, minha irmã. Uma alegria, mais uma vez, nesse domingo pela manhã, estar aqui com vocês, conversando sobre a Palavra de Deus, continuando o nosso estudo sobre os Evangelhos. Estamos ali no livro de Mateus e nessa manhã nós vamos conversar sobre o capítulo 6. Temas muito ricos, como vocês que têm acompanhado, têm visto, pastor Valdeci, pastor Márcio, e cabe a mim, nessa manhã, no capítulo 6, eu gostaria de começar, então, esse tempo que vamos passar conectados, orando, agradecendo ao Senhor esse dia, pedindo a orientação do Pai, para que esse tempo seja um tempo muito proveitoso, onde nós possamos ser confrontados com a palavra e entender mais um pouco daquilo que nós precisamos adequar à nossa vida, aquilo que a palavra de Deus nos orienta, aquilo que Deus quer de nós. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por essa manhã que o Senhor nos dá, obrigado pela liberdade que nós temos de ter acesso à Tua palavra, de estudar a Tua palavra, obrigado porque pessoas pagaram um alto preço para que nós tivéssemos esse privilégio e que nós possamos a cada dia fazer valer a pena isso, valorizar, ó Deus, a Tua palavra, essa oportunidade de estudo, de reflexão, a liberdade que nós temos. Ser com cada irmão, ó Deus, que está assistindo nesse momento, que está conectado, aqueles também que em algum momento, ó Pai, vão assistir esse tempo de estudo também, da mesma forma como nós cremos que o Senhor falará ao nosso coração agora, o Senhor também fale nesse tempo, nessa oportunidade, nesse dia, nessa hora, que eles vão ver esse vídeo. Nós oramos assim agradecidos já em nome de Jesus. Amém. Capítulo 6 de Mateus, continuidade dos ensinos de Jesus, chamados como Sermão da Montanha, Sermão do Monte. E, particularmente, eu sempre acho um desafio conversar sobre esse texto no sentido de dar uma aula de escola bíblica dominical. Eu acredito que a maior parte de vocês que estão aí conectados já tem um certo tempo de vivência cristã e com certeza esses textos de Mateus 5, 6, 7 são textos que frequentemente são temas de mensagem, são temas de estudo e eu não tenho a pretensão de maneira nenhuma então de reinventar a roda, descobrir a pólvora, trazer um ensinamento novo em relação àquilo que você já sabe, mas a minha proposta nessa manhã é ler o capítulo, procurar entender e aplicar a minha vida e propor a aplicação à sua vida também daquilo que Jesus ensinou e que está registrado aqui no capítulo 6. São três temas base, vamos assim dizer. Jesus vai falar sobre o jejum, Jesus vai falar sobre a oração, ele vai falar sobre esmolas. São três práticas que para um judeu naquela época, ele deveria cumprir, ele deveria realizar na sua rotina religiosa, vamos assim dizer. Quando se fala em servir a Deus, para o judeu era uma consequência imediata. Ele precisava jejuar, ter a rotina do jejum, dar esmolas e orar. E no final do capítulo, Jesus vai então falar como aplicar isso à nossa vida e vai fazer também uma ponte com relação à ansiedade do nosso dia a dia, a quem nós estamos servindo e reforçar a confiança que nós precisamos ter no nosso Pai, no nosso Deus. Iniciando então o capítulo 6, versículo 1 até o versículo 4, Jesus vai falar sobre o cuidado que nós temos que ter quando nós damos esmola, quando nós ajudamos um necessitado. E eu faço a leitura então, você acompanha aí na sua Bíblia, diz assim: cuidado para não praticardes boas obras diante dos homens, a fim de serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa de vosso Pai que está no céu. Assim, quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, a exemplo dos hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa.
mas quando deres esmola, a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai, que vê o que é secreto, te recompensará. Então, como já falei, a questão da esmola era uma prática comum para um judeu cumpridor da lei. Jesus, então, ele não inicia o seu ensino falando, se você um dia se sentir inclinado a dar uma esmola, se você, quando fizer isso, de vez em quando, ele parte do princípio, quando você der a esmola, e a ideia aqui é que ele parte do princípio de que isso é uma prática, de que isso é uma rotina na vida daqueles que abraçavam a religião judaica, daqueles que seguiam os ensinamentos de Deus, de Javé. E então, Jesus vai mostrar como deveria ser essa prática, quais os sentimentos deveriam motivar, deveriam nortear essa prática de dar as esmolas. Aqui a expressão esmola, ela tem muito a ver ali com a ideia de promover a justiça e de ser um ato de misericórdia. O ato de misericórdia vem de um sentimento que surge no coração. Eu vejo uma determinada situação de uma pessoa em necessidade, de alguém que precisa de uma ajuda, e nesse caso aqui, a esmola é algo monetário, é financeiro, tem a ver com dinheiro, e então, por misericórdia, eu me disponho daquilo que eu tenho e entrego para suprir a necessidade dessa pessoa. E também de justiça, porque o reino de Deus é um reino de justiça. Eu percebo alguma situação à minha volta, percebo alguma situação onde eu tenho a possibilidade de agir para que haja igualdade, para que a dignidade de uma pessoa, de uma família, de determinado grupo seja restaurada, para que ela tenha suas necessidades básicas supridas. Então eu abro mão daquilo que eu tenho e eu compartilho. Esse é o objetivo, essa é a finalidade de uma esmola. É interessante que em nossos dias a esmola, a expressão esmola, ela pode ter um caráter um pouco negativo, como o resto, como alguma coisa pequena, de pequeno valor, que não vai fazer diferença. Toma aqui essa esmola, é alguma coisa de importância e de valor menor. Mas o que o texto quer dizer não é isso. É uma ajuda substancial que vai ajudar na promoção da justiça, na promoção da igualdade, como um ato de misericórdia que brota no coração. E Jesus, ele vai já questionar as atitudes dos fariseus, dos religiosos hipócritas, né? Talvez você já tenha ouvido a explicação desse termo hipócrita, senão eu passo para você, né? A palavra original, ela tem a ver com a pessoa que usa uma máscara, ela esconde a sua face, você não sabe realmente quem é a pessoa. Isso aí, traduzindo, significa o quê? É aquela pessoa mascarada que a intenção dela não é realmente praticar um ato de amor e de misericórdia, mas é produzir um sentimento de admiração, receber um aplauso. Ela não está fazendo aquilo porque a sua essência é uma essência de um coração misericordioso, mas ela está fazendo aquilo com outros objetivos para capitalizar algum ganho para ela mesma. Não um ganho financeiro, mas um elogio, ter uma boa reputação diante das pessoas, se aquela pessoa que de repente olhamos para ela, olha como tem bom coração, como ajuda, como tem desprendimento. Jesus então, ele vem já cortar pela raiz qualquer tipo de motivação que tenha a ver com isso daí. E aí, procurando aplicar isso para a minha realidade, e como eu falei no começo, né, durante esse tempo que nós vamos passar aqui, eu aplico para mim e proponho você a refletir como aplicar isso na sua vida. Eu lembro que, na minha infância, a igreja onde eu congregava, perto dos bebedouros, um lugar de grande circulação, tinha um quadro muito grande, com o nome de todos os membros da igreja, e tinha lá as colunas de janeiro até dezembro,
onde o tesoureiro, e o tesoureiro era meu pai, ele anotava ou passava para algum auxiliar, enfim, tinha que anotar ali quem deu o dízimo e quanto deu de dízimo. Vinha lá o valor que a pessoa, ela contribuía na igreja. E às vezes eu era criança, a minha curiosidade de olhar aquele quadro é ver na igreja quem tinha muito dinheiro e quem não tinha. Então eu olhava lá, esse aqui deu X, esse aqui deu 10X, está podendo, tem bastante dinheiro. E algumas pessoas olhavam aquele quadro e já tinham um raio-x do contribuinte baseado no valor que ele contribuía. E eu acredito que, de certa forma, algumas pessoas até davam alguma coisa para não ficar com o filme queimado, vamos assim dizer, e o nome está em branco lá durante vários meses do ano. É um exemplo de uma motivação incorreta. E, no meu ponto de vista, uma atitude também que expõe e que, até sem querer, estimula uma forma de contribuição que não seja aquela da liberalidade e do amor de contribuir com uma obra que nós sabemos que é digna. Então, Jesus, ele adverte os ouvintes do Sermão do Monte: não sejam como esses hipócritas, porque eles já receberam a recompensa. Jesus, ele vai falar de recompensa também quando ele falar da oração, mas da oração e do jejum. Mas eu já adianto aqui, quando Jesus fala que já receberam a sua recompensa, será que nós podemos, e eu deixo essa pergunta para você, nós podemos entender que quando nós praticamos essa atitude de amor, nós contribuímos, nós damos uma esmola, usando a palavra que o texto usa, é digno nós esperarmos alguma recompensa? Há algum tipo de recompensa que é condizente com essa prática e a gente pode falar, não, esse tipo de recompensa a gente pode esperar porque Jesus não condena. Jesus ele condena aqueles que esperam a recompensa do reconhecimento dos homens. Mas pensa sobre isso. Quando eu dou, quando eu me desprendo de alguma coisa que eu tenho, no fundo, é esperando alguma coisa em troca ou é pelo simples desejo de promover justiça, de contribuir para que haja igualdade, de ajudar a quem está precisando? Eu creio que nós precisamos sondar todo o tempo o nosso coração, para que expectativas erradas não tomem conta dele, da nossa mente, do nosso coração, quando nós nos propomos a compartilhar aquilo que nós temos. E também ter o cuidado, para que às vezes, de boa vontade, inocentemente, a gente acabe não adotando ali algum tipo de procedimento que venha estimular as pessoas a contribuírem apenas para que apareçam, apenas para que constem com o seu nome num quadro de quem ajudou, de quem ofertou. Por exemplo, é uma posição particular minha, eu já vi igrejas que já participei, determinada campanha, quem ajudava, quem contribuía, assinava um livro de ouro, e aí colocavam ali que a pessoa tinha ajudado, tinha contribuído. Eu particularmente, acho que qualquer tipo de contribuição, qualquer tipo de oferta, qualquer tipo de esmola, voltando aqui à expressão usada no texto, é como Jesus vai falar, que a mão esquerda não fique sabendo o que a direita faz, que seja algo entre você e Deus, seja algo que não gere nenhum tipo de capitalização para você, elogio das pessoas, porque o foco tem que estar sempre na promoção da justiça e da igualdade. Prosseguindo, Jesus ele passa do tema das esmolas e ele passa para o tema da oração. Aqui no Evangelho de Mateus, esse ensino da oração ele está inserido no Sermão da Montanha. Se a gente der um pulinho no Evangelho de Lucas, e aí, se eu não me engano, é capítulo 11, essa oração que Jesus ensina, ela é fruto de um pedido
dos próprios discípulos. Jesus estava orando, quando ele termina de orar, os discípulos: Senhor, nos ensina a orar, como João ensinou os seus discípulos. E aí, lá em Lucas 11, eu tenho essa dúvida: será que os discípulos queriam aprender a oração que Jesus fazia e João ensinou os discípulos dele a orarem também? Ou será que é uma expressão, olha, assim como João ensinou os seus discípulos sobre várias coisas, sobre oração nos ensine Jesus. Mas enfim, Mateus relata esse ensinamento, e eu passo a ler também a partir do versículo 5. Jesus diz assim: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mais uma vez, Jesus parte do princípio, então, que a oração é uma prática comum. Quando vocês forem orar, é dessa maneira, que não seja para aparecer diante dos homens, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas esquinas das ruas. Já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê o que é secreto te recompensará. É interessante que Jesus, ele usa como exemplo talvez o lugar da nossa casa que seja o lugar de maior intimidade e o lugar mais reservado. Eu acredito que com você pode ser bem parecido, mas quando alguém vai receber uma visita, ela pode de repente ajeitar a cozinha, pode ajeitar a sala, pode ajeitar o quintal, pode ajeitar os lugares ali onde a visita pode percorrer, mas geralmente, tirando uma casa nova, alguém que fez uma mudança, fez uma reforma, comprou um móvel novo, ninguém leva a pessoa para o quarto e fica batendo papo lá no quarto. E aí às vezes o quarto é o lugar que a gente não dá tanta atenção na arrumação, mas é o lugar onde nós nos sentimos mais à vontade. Talvez no quarto seja o lugar onde você guarda aquilo que você tem de mais precioso. Você tem algum objeto de valor, você deixa numa caixinha guardada no canto do guarda-roupa, em alguma gaveta bem escondidinha, talvez seja lá. E interessante, John Stott ele tem um livro específico sobre o Sermão da Montanha, e ali ele vai falar que a palavra original aqui para quarto, esse quarto que Jesus se refere, é a mesma palavra no grego que se refere a um quarto, uma sala de tesouro, um lugar onde alguma coisa muito valiosa fica guardada. E aí ele então vai falar que só estar naquele quarto, você já tem acesso a tesouros, você já tem acesso a coisas muito preciosas. E quando nós entramos, então, no quarto de oração, vamos assim dizer, antes que nós tenhamos respostas, antes que nós ouçamos Deus falar conosco, nós já temos o nosso tesouro, porque só estar no lugar de oração, em comunhão com o Pai, nós já temos a nossa recompensa. Mas assim como eu falei na esmola, eu deixo essa reflexão para você também. Quando nós oramos esperando o quê em troca? Se é que esperamos alguma coisa em troca. Eu acredito que um grande exercício que nós precisamos fazer, que nós podemos fazer, é desenvolver o hábito de conversar com Deus, conversar com o nosso Pai, simplesmente pela satisfação que é conversar com Ele. Sem estar preocupado na hora que eu vou pedir alguma coisa, na hora que eu vou falar sobre algum problema, uma necessidade e clamar por uma resposta. Comigo é assim, eu acho que com você deve ser também. Há pessoas tão próximas do seu círculo de amizade que você se alegra em estar junto, não é nem porque você tem algum assunto específico para conversar, para bater um papo. Você se alegra em estar junto simplesmente, como a gente diz, para jogar a conversa fora. A própria presença, compartilhar o mesmo ambiente, o mesmo lugar, a atenção, já é alguma coisa suficiente. De repente termina aquele encontro, você não conversou nada de útil,
vamos assim dizer, mas só a alegria de desfrutar da presença, de bater aquele papo despretensioso, sem compromisso, conversar sobre as coisas da vida, da semana, parece que já dá uma alegria no nosso coração. Como seria, né, se esse fosse o nosso objetivo e fosse a nossa satisfação em conversar com Deus, falar sobre as coisas da vida, falar sobre a nossa semana, e não já começar desesperado para pedir, para clamar, para falar do que está apertado no coração, mas desfrutar da presença de Deus pelo que Ele é. Uma coisa que me chama também a atenção é que Jesus orienta: fecha a porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê o que é secreto, te recompensará. Jesus, a gente vai prosseguir a leitura do texto, e em momento algum ele vai falar nesse ensino sobre oração, de que a questão é usar palavras bonitas, é falar as palavras certas, é seguir aquela receitinha que muita gente dá para orar. Olha, quando você começa, você primeiro exalta ao Senhor, você primeiro o agradece, você primeiro fala das coisas boas da vida, depois você pede. Eu peço desculpa a você, mas eu abro aqui o meu coração. Essa receitinha para mim, ela é furada. Essa receitinha, para mim, ela soa como aquela máscara que a gente coloca, que na verdade a gente chega na oração assim: olha, Jesus, eu estou doido a pedir um monte de coisa, mas para não aparentar que eu sou um pidão, primeiro eu vou falar que o Senhor é lindo, primeiro eu vou falar que a sua criação é maravilhosa, o Senhor é poderoso, o Senhor é soberano. Enrola, pronto, agora eu vou chegar no que interessa, que é pedir. Jesus fala que o Pai vê a nossa atitude. Então a oração não é uma prática onde eu tenho que ficar escolhendo demais as palavras, onde eu tenho que chegar diante de Deus pisando em ovos. É claro que eu reconheço a soberania, o senhorio, a santidade de Deus, mas eu tenho a liberdade, eu tenho toda a liberdade de chegar diante dele, abrir o meu coração, expondo aquilo que o meu coração é. Acho interessante, e sempre que eu penso de oração, e eu penso de falar com Deus, de pedir a Deus, né, eu lembro que o meu filho mais novo, nós estávamos andando num shopping uma vez, e ele viu uma loja da ReHap, né, loja de brinquedo, bem longe, mas ele viu. Eu vi também. E quando ele avistou a loja, a postura dele naquele passeio já começou a mudar. Ele segurava a minha mão, falava: papai, eu te amo, papai, você é muito legal, como eu gosto desse passeio. Na verdade, ele estava enrolando o meu coração para querer me dar uma quebrada, porque na hora que passou em frente à loja, ele me puxou para dentro da loja e já começou a pedir um monte de coisa. E aí eu entendi qual era dele. Ele veio tentando me dar uma quebrada durante aquele corredor do shopping bem grande, para quando chegasse na loja, talvez eu não tivesse como dizer não. E a gente precisa cuidar para que a nossa oração não seja isso. Primeiro eu vou dar aqui uma amaciada no coração de Deus, como se Ele não soubesse, melhor do que a gente inclusive, o que passa no nosso coração. E aí Jesus então, ele segue lá no versículo 7, ele fala: quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece do que necessitais, antes de o pedirdes a Ele. Então, antes de nós abrirmos a boca, ou de nós, no nosso pensamento, levarmos o pensamento a Deus, né, e expor aquilo que vai no nosso coração, Ele já conhece. Que a nossa oração, então, seja fruto de um coração sincero, seja fruto de um coração que quer relacionamento e intimidade com esse Deus que é nosso Pai. E não que se achegue a Ele como se achega a um mero resolvedor de problema, alguém que pode dar o que eu preciso ou aquilo que eu quero, mas que seja para buscar intimidade. E Jesus, então, ele explica, a partir do versículo 9: portanto, orai desse modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome,
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oração muito conhecida, oração conhecida como a oração do Pai Nosso, recitada algumas vezes em alguma atividade de culto, atividades ecumênicas. Então, quando tem que buscar alguma coisa que una os cristãos, vamos fazer a oração do Pai Nosso. E o que eu acho interessante, eu acredito que Jesus aqui, ele se refere, Pai Nosso, ele usa sempre o plural, né? Já que foram os discípulos que pediram para que ele ensinasse, ele então direciona esse ensino a eles, quando vocês orarem, vocês orem, nosso Deus, nosso Senhor. Mas eu queria chamar você também para refletir um pouquinho, como nós vimos aqui anteriormente, a oração, ela precisa ser alguma coisa sua e Deus, não pode ser alguma coisa que você faça para chamar a atenção das pessoas, e por isso então Jesus fala, vai para o teu lugar de maior intimidade, vai lá para o teu quarto, lugar secreto, e lá você ora que lá Deus te vê, onde ninguém te vê, Deus te vê. Por que eu preciso então orar, Pai Nosso, perdoa-nos? Por que eu não posso falar, meu Pai, me perdoa, me dá o meu pão? E eu acredito que não é que eu não posso, eu posso orar. Se eu estou orando num ambiente só eu e Deus, não estou num ambiente público de um culto, por exemplo, mas eu queria chamar você a refletir que quando eu oro porque assim como a primeira frase que Jesus fala, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Eu reconheço que esse Deus, Ele é Senhor de um reino, e nesse reino eu não estou sozinho. Eu preciso considerar aqueles que estão à minha volta. Se a minha oração, ela tem como foco apenas a minha pessoa, apenas a solução dos meus problemas, apenas o compartilhar daquilo que inquieta o meu coração, apenas o pedido para que Deus supra as minhas necessidades, e eu não considero que a minha vida, ela também precisa ser um canal de Deus para a resposta de outras orações, eu faço da minha oração algo egoísta e não faço aquilo que Jesus me ensina de considerar o meu próximo até na minha oração. No reino, o Pai é nosso. No reino, o alimento, o pão, o suprimento da necessidade é nosso. No reino, nós temos que orar e pedir para que nós não caiamos em tentação. E para que o meu irmão não caia em tentação, talvez eu tenha que me dispor a caminhar junto com ele. Eu tenha que me dispor a usar tempo com ele, a usar aquilo que eu tenho e que pode ajudá-lo a compartilhar com ele. Então, o ambiente de oração que Jesus ensina, um ambiente de amor comunitário. Nessa oração eu aprendo sobre os sentimentos em relação a Deus de amor, de temor e de submissão. De amor porque eu chamo a Deus de Pai. E aí eu não tenho nada contra, talvez eu esteja até confessando o meu pecado quando eu escuto alguém orando, começando pelo Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu sou franco com você, me dá uma quebrada no pensamento e eu já penso, mas ele está falando com Deus Pai ou ele está falando com uma autoridade pública? Como é que é isso? Porque Jesus, eu vejo ele se referindo a Deus como Pai e nos ensinando a nos referir a esse Deus como Pai. Você que talvez já me acompanha há um tempinho, seja nas aulas da IBD ou quando participo aqui do culto, você vê que volta e meia eu dou um exemplo do meu pai. E aqui eu tenho outro exemplo, porque eu não consigo chamar o meu pai de senhor.
Eu vejo muitos filhos se referindo aos seus pais, e não tem problema nenhum, o senhor, a senhora. O meu pai, eu me acostumei a chamar ele de garoto. Fala garoto, e ele me chama de garoto, me chama de menino. E eu lembro que uma vez, uma pessoa conversou com ele, falou, eu acho interessante como é que ele te chama, né? Não te chama de senhor. E eu não vejo que isso é falta de respeito, não. Eu acho até porque vocês são bem ligados um no outro, né? E talvez essa minha dificuldade em olhar para Deus e chamá-lo de vários atributos que remetam à ideia de autoridade, mas chamo de pai, é por causa desse relacionamento que desenvolvi com meu pai terreno, de chamar de garoto, de rapaz, de menino. E aí meu brother, meu amigo, e a gente tem essa intimidade que em momento algum passa para uma expectativa nossa, ou de repente uma sensação de que é falta de respeito, nada disso, até porque eu tenho plena consciência, né, da honra que preciso dar ao meu pai, mas particularmente essa é uma impressão e um sentimento que toma conta do meu coração quando vejo Jesus nos ensinando a chamar Deus de pai, porque o amor é a base desse relacionamento. Mas esse amor não nos leva também a nenhum tipo de falta de temor, porque ele fala que esse pai está no céu, ele está elevado em relação a nós, fala que esse pai é santo e pede para que venha o reino do pai. Então nós vemos aí temor e submissão. Nós temos plena consciência da nossa posição em relação a Deus. Somos filhos amados, podemos chamá-lo de pai, mas Ele é o Senhor sobre as nossas vidas. Ele é o Senhor sobre o universo. Ele é soberano. E aí a minha oração sendo respondida conforme o que eu gostaria ou não, ela não é motivo, caso eu não tenha a resposta, para que eu fique de birra com esse Deus que não ouviu a minha oração e que não respondeu conforme eu gostaria. Jesus continua, e o que ele nos adverte também, nos ensina a pedir na oração, é o pão de cada dia. E interessante que o pão é a necessidade básica, ele é de cada dia, ele não é da semana inteira, do mês inteiro, do ano inteiro, e ele pede para nos dar hoje. E aqui já é um estímulo e um desafio, particularmente para mim, a aquietar o meu coração. Porque na minha casa, se eu olhar a geladeira, se eu olhar os armários onde eu guardo comida, e conferir, olhar, achar que tem pouca coisa, já bate logo aquele desespero, eu tenho que ir no mercado, porque eu tenho que ter pelo menos 15 dias de compra guardada aqui para eu ficar sossegado. A dificuldade que nós temos de confiar na provisão do Pai diariamente, e nós vamos ver mais à frente que Jesus ele vai tratar dessa ansiedade, ele vai ensinar sobre isso também, mas a oração é um desafio e um estímulo à confiança. O Pai que está no céu, que Ele nos dê o pão nosso. E voltando ali, né, aquilo que eu já falei com relação também à expressão Pai Nosso, o pão é nosso. Já parou para pensar que a abundância que nós temos, que eu tenho e que você tem, ela pode ser a resposta da oração daquele nosso irmão, daquele nosso conhecido, que não tem a abundância que nós temos e aí nós podemos compartilhar? Eu ouvi uma ilustração certa vez e achei muito interessante. Quando Jesus fala o pão é nosso, nós seguramos o pão com uma mão e oferecemos àquele que está do nosso lado. E aí quem está do nosso lado pega o pão também. E quando as duas mãos estão juntas, ali já não se sabe mais quem está dando, quem está recebendo, e isso não importa, porque o pão é nosso e as mãos estão compartilhando o alimento. Que a gente entenda e possamos desenvolver esse sentimento de que aquilo que Deus coloca nas nossas mãos é para que seja compartilhado com aqueles que estão à nossa volta. Ele fala do perdão. Perdoa as nossas dívidas assim como temos perdoado os nossos devedores. E como é difícil muitas vezes perdoar. A sensação de justiça, a sensação de que nós não podemos ficar no prejuízo, nos leva
a alimentar sempre a expectativa de que nós vamos, de que é justo ter uma situação que vai compensar esse prejuízo que nós tivemos. E Jesus, ele talvez até alfineta, né, nesse ensinamento: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado os nossos devedores. Se a gente repetir essa oração, se eu repetir, será que é com o coração sincero realmente? Ou será que eu passo direto, eu só falo, não, perdoa as nossas dívidas, mas eu não posso orar como eu tenho perdoado os meus devedores, porque talvez isso não seja uma prática na minha vida. E aí é interessante que Jesus adverte, no 14 e no 15, que se nós perdoarmos os homens, o nosso Pai Celestial, Ele vai nos perdoar, mas se nós não perdoarmos, Ele não vai nos perdoar. Como eu posso receber alguma coisa que eu não sei o que é? Como eu posso desfrutar de alguma coisa que eu não tenho ideia do que seja? Então eu vejo nisso um estímulo e uma advertência de Jesus também. Perdoem, porque se vocês não perdoarem, vocês não vão entender e não vão ter como receber esse perdão que o Pai oferece. E de maneira definitiva, quando Jesus morreu e derramou o seu sangue. Acho interessante que ao longo da caminhada cristã já vi pessoas com uma dificuldade tremenda de se sentirem perdoadas. Carregavam traumas do passado, de que não conseguiam perdoar, e por isso elas compartilhavam, olha, eu não consigo me sentir perdoado por Deus, eu não consigo me sentir nem digno da bênção de Deus. Eu acho até que esses problemas que eu estou passando é porque Deus se esqueceu de mim. E a gente vai ver a raiz disso daí. É a dificuldade em liberar perdão por alguma experiência traumática que viveu no passado. Fica o estímulo de Jesus, fica essa advertência. Nós precisamos perdoar, porque se não perdoarmos, nós não vamos receber o perdão do Pai. É interessante porque, mais uma vez aqui, né, o Evangelho deixa claro a contracultura que é a mensagem do Evangelho. É uma coisa muito justa, numa linguagem, né, do mundo, vamos assim dizer, se eu sofri um prejuízo, a pessoa que me causou esse prejuízo, é justo que ela sofra na mesma intensidade, na mesma proporção. Embora nós, na nossa fraqueza humana, a gente quer sempre que a pessoa sofra, inclusive, um pouquinho mais do que a gente, né? Que ela pague pelo que fez e ainda tome um castigo ainda maior, né? É a nossa tendência sempre se satisfazer com a vingança. E Jesus aqui, ele adverte mais uma vez e ele ensina a respeito do perdão. O discípulo de Cristo é aquele que caminha a segunda milha, é aquele que dá a outra face, é aquele que prefere ficar no prejuízo do que ter qualquer outra atitude, qualquer outro sentimento que seja a vingança no seu coração. E prosseguindo, Jesus vai falar então sobre o jejum. Nós vimos sobre as esmolas, sobre a oração e agora o jejum. E o foco do seu ensino é aquele mesmo que ele manteve para as esmolas. Quando jejuardes, versículo 16, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, põe óleo na tua cabeça e lava o rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê o que é secreto, te recompensará. Jesus, mais uma vez, ele condena qualquer forma de autopromoção. E aí a gente não precisa pensar muito. Se você usa o seu tempo vendo algum programa evangélico de televisão, principalmente das maiores igrejas aí que a gente tem no nosso país, você com certeza já viu aquela chamada de um líder religioso falando, olha, eu vou estar em jejum de tal dia a tal hora, o jejum
é com essa finalidade, depois eu vou pegar o seu pedido, e eu vou subir o monte, eu vou queimar, e vai não sei o que e tal. Meu irmão, há uma mensagem ali de uma autopromoção, de que a prática daquele rito vai deixá-lo com mais poder e a oração dele vai ser melhor do que a sua. Não caia nessa, não caia nessa. Se alguém, por liberdade, por intimidade, porque sabe que você faz parte do corpo de Cristo, ela te desafia a jejuar, ela fala que está jejuando e chama você para ir nessa também, para que tenha um tempo de maior comunhão com Deus, de autonegação da sua carne, negar ao corpo uma necessidade básica para que aquilo possa mostrar que você está buscando preencher isso com a dependência de Deus, tranquilo, não tem problema nisso. Mas quando isso passa a ser uma autopromoção, e para que queira falar que fulano tem mais intimidade com Deus, tem mais autoridade, a oração dele é mais forte que a sua porque ele fez isso, quando passa a ser receita de bolo, para se alcançar um resultado lá na frente, Jesus diz aqui, essa pessoa já ganhou a recompensa dela. Então, está jejuando, não precisa soltar fogos e se autopromover por causa disso. Jesus, assim como ele falou com a oração e como falou com as esmolas, é você e Deus, e o teu Pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Ninguém mais precisa saber, não pode ser uma ferramenta de autopromoção isso daí. Terminamos aqui então a questão das esmolas, a questão da oração e a questão do jejum. 3 práticas comuns para o judaísmo. Jesus não condena, mas ele mostra quais devem ser os sentimentos que envolvem, que motivam, que nos levam a ter essas 3 atitudes, a praticar essas 3 coisas. E aí então, depois de falar isso, Jesus ele meio que dá uma virada no tema e ele começa a falar sobre acumular riquezas, acumular bens materiais aqui na terra. E aí lá no versículo 19, ele diz assim, não ajunteis tesouros na terra, onde traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então Jesus condena o acúmulo de tesouro, principalmente quando o seu coração passa a confiar nisso daí. Principalmente quando a sua e a minha confiança estão naquela estrutura que eu consegui montar à minha volta e que eu olho para isso, eu estou seguro, porque se eu ficar doente eu tenho o melhor plano de saúde. Eu estou seguro porque eu tenho aqui a minha casa. E quando eu sair de férias eu tenho também a casa de praia. Que legal! Eu estou seguro porque eu tenho esse carro, e se ele enguiçar, eu tenho ali o outro, e ainda tem outro. E em momento algum ele fala que a gente tem que ser pobre pé rapado, fazer voto de pobreza, nada disso. Mas ele nos adverte aonde nós estamos colocando o nosso coração. E aí, é claro, eu tomo mais uma vez a liberdade de compartilhar com você a dificuldade que é esse tema da riqueza. E aí eu te explico o porquê eu tenho essa dificuldade. Se você perguntar para mim, Ricardo, você é rico? Eu vou te afirmar que eu não sou rico. Vou falar para você que eu tenho, meu carro não é financiado, ele é próprio, mas a minha casa é financiada. Para eu viajar nas férias eu tenho que planejar ao longo de todo o ano, porque não dá para chegar ali dezembro ou janeiro, ou no mês que eu sair de férias, escolher o destino, tenho bala na agulha para pagar as passagens, hotel e ir lá passear. Tem que ser tudo planejado. Mas também é verdade que vivo uma vida de bastante conforto e sem nenhum percalço ali tive alguma dificuldade, alguma despesa fora do previsto, tem ali aquela reservinha guardada. Aí eu dou um outro exemplo de uma criança lá da Vila Margarida, a gente conversando uma vez sobre sonhos. E aí eu pedi para que elas escrevessem no papelzinho qual era o sonho dela, o sonho delas, né? E aí elas escreveram várias coisas, algumas os sonhos eram uma realização material,
outras os sonhos eram alguma coisa relacionada à família. Mas até elas chegarem a escrever, primeiro elas debateram entre elas, né? Estavam lá conversando, não. Até que uma puxou o assunto de riqueza e uma menina respondeu assim para outra menina: não, você é rica sim, você é. E a outra: não, eu não sou. Eu moro até aqui na Vila Margarida. Ela falou: como é que eu vou ser rica, tal? E aí na cabeça da menina falou: você é rica sim, porque você estuda em escola particular. Dependendo, meu irmão, do grau de pobreza da pessoa, o mínimo de regalia, de benefício, de luxo, vamos assim, que você tiver, você já é considerado rico para alguém. Eu já sou considerado rico para alguém. Então, é o Espírito Santo sondando o nosso coração o tempo inteiro, para que a gente não se acostume a depender e a confiar só nessas situações que nos trazem conforto, mas a olhar para os nossos olhos, olhar ao nosso redor e ter os nossos olhos voltados para aqueles que têm necessidade, para que se de repente alguma coisa que eu gostaria muito de desfrutar, mas que não é uma necessidade básica e essencial, e eu tiver que abrir mão daquilo para promover justiça, igualdade e bem-estar de quem está à minha volta, porque tem uma necessidade básica lhe sendo negada, eu poder abrir o meu coração, abrir o meu bolso com alegria e satisfação por ter sido um agente de justiça. Voltando, como Jesus disse nas esmolas, não para aparecer para as pessoas, não para que olhem e batam palmas, mas simplesmente pela satisfação de ter promovido a justiça do reino naquela situação. Então nós temos que orar o tempo inteiro. Eu falo muito, conversando com os meus botões, tempo de pandemia, nós tivemos pessoas passando por dificuldades muito sérias. Muito sérias. E eu sou funcionário público, sou militar, muita gente aqui da igreja é funcionário público, é militar. E meu irmão, a gente nadou de braçada nessa pandemia. Tranquilo. Compartilho a minha realidade, que é a de muita gente aqui da igreja, com certeza. Horário de trabalho reduzido, economia de despesa, porque filho não foi para a escola e a escola deu desconto, né? Porque os pais ameaçaram tirar, a escola deu desconto, não gastava em gasolina porque não tinha que levar o filho na escola. Então, no geral, se olhar despesas do dia a dia, um monte de coisa a gente economizou porque tivemos que ficar em casa. E aí o reflexo, o resultado disso, será que foi então para suportar, para dar o suporte, o apoio àqueles que foram profundamente prejudicados? Ou será que foi para acumular, olhar ali aquilo que foi acumulado e se sentir ainda mais seguro? Eu posso ter alguma dificuldade que vou tirar de letra porque está garantido. Mas também eu não posso talvez gerar nenhum tipo de constrangimento negativo, vamos assim dizer, para a gente que pode desfrutar das coisas boas, que a vida nos permite ter, porque Paulo vai orientar lá Timóteo a pregar o seguinte para os ricos, 1 Timóteo 6, versículo a partir do 17, ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede amplamente todas as coisas para delas desfrutarmos. Então nós podemos desfrutar, podemos usufruir disso, porque o texto diz que Deus nos concede amplamente. Mas Paulo vai continuar orientando, advertindo, que pratiquem o bem e se enriqueçam com boas obras, sejam solidários e generosos. Que o motivo da nossa alegria e da nossa segurança nunca seja a riqueza acumulada, os bens que foram juntados ao longo da vida, mas seja a certeza de que nós temos um Pai, aquele Pai a quem nós oramos, que não deixa faltar o sustento, o pão de cada dia e supre as nossas necessidades. E aí no versículo 22, Jesus vai falar: a candeia do corpo são os olhos,
De modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Algumas versões, servir a Deus e a Mamon. Quando Jesus vai falar que a candeia do corpo, né, são os olhos são a candeia do corpo, o que esse texto diz para mim é o seguinte: cuidado aonde você está focando a sua visão, cuidado com aquilo que você está olhando, e às vezes literalmente, a gente começa a perder tempo, jogando o nosso tempo, é um desespero de querer ir para shopping, querer ver loja, querer estar em televisão, não tem o que fazer, vai na internet, aí fica vendo o site, será que eu estou precisando do quê? Não está precisando de nada, mas começa a olhar e vem uma propaganda, vem alguma coisa, deixa os olhos serem direcionados para coisas que não é fundamental, e quando a gente vê uma coisa que é besteira, na nossa cabeça se torna uma necessidade, e a gente vai fazendo o contrário aqui do que Jesus orientou, acumulando, ao invés de juntar tesouros no céu. Quando ele fala juntar tesouro no céu, eu creio que é qualquer tipo de ação que a gente toma aqui na terra, porque a gente vive aqui, nós não somos fantasmas, nem somos anjos, mas que a repercussão daquilo é uma repercussão que vai ter ali a sua consequência no reino de Deus. É aquilo que vai ter para a eternidade, já desde aqui do presente, uma consequência positiva. Né? Fico imaginando, por exemplo, nossa igreja aqui, a irmã Tereza gosta, né, de contar, de compartilhar, quando parece que eram 6 irmãos, era um grupo muito pequeno, né? O esforço e a consequência disso para a eternidade, das dificuldades que aqueles irmãos superaram, das sementes que eles lançaram, e quanta gente encontrou a Jesus aqui nesse lugar, quanta gente ainda vai encontrar, porque teve gente que preferiu juntar tesouros no céu, aplicando naquilo que é terreno, mas que tem consequência para a eternidade. Então, cuidado onde a gente tem colocado os nossos olhos, para que a gente não pense, né, e acabe sendo convencido, infelizmente convencido, de que aquilo que é besteira acaba sendo uma necessidade. Porque Jesus é claro, ninguém serve a dois senhores. Ou o Senhor da nossa vida é Deus, ou o Senhor são as riquezas, são as coisas materiais, é Mamon. E aí no versículo 25 ele vai falar por isso. E aí me chama a atenção esse por isso vos digo, quer dizer, de tudo isso que eu falei tem uma consequência, e a consequência é o quê? Não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis, com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vos vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Isso aqui é um desafio, meu irmão, é um desafio, e eu já começo aqui a falar por mim, a dificuldade que é tornar essa ordem de Jesus, né? Não fiqueis ansiosos, não é, tenta não ficar ansioso, tenta pensar, né, no bom Pai Celestial que você tem, que Ele vai suprir tuas necessidades. Não, Jesus é direto, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida. Que dificuldade, eu fico ansioso, fico preocupado, quando eu penso que daqui 1, 2 anos meu filho vai fazer vestibular, será que ele vai passar? Será que ele vai escolher a profissão certa? Eu fico às vezes ansioso, quando surge alguma coisa no meu trabalho e que num momento inicial eu não sei a solução e eu tenho que ver o que eu vou fazer, né? Eu fico ansioso quando me escalam para dar aula aqui na IBD, porque eu penso, mas a semana vai ser corrida, como é que eu vou arrumar o meu tempo para poder fazer o estudo, preparar? Fico ansioso por um monte de coisa. E aí vem esse texto de Jesus, né, com todo amor, com todo carinho, mas dando a ordem, não fique ansioso. E aí nós precisamos lembrar aquilo que Jesus vai falar aqui. Nós temos um Pai que cuida das aves, nós temos um Pai que cuida da natureza, e diz que nós valemos muito mais do que tudo isso. O versículo 26, Jesus, ele começa falando: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas?
qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração da sua vida? E por que andais ansiosos pelo que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem, eles não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas, porque vosso Pai Celestial sabe que precisar de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Algumas versões, basta a cada dia o seu mal. E nós não podemos achar aqui que Jesus então está falando que a gente pode cruzar os braços e contemplar a natureza que vai cair do céu o que a gente precisa. Quando ele fala de aves, se a gente lembrar das aves, as aves, por exemplo, tem as aves migratórias, né? Quando elas percebem que o clima está mudando, está chegando a estação do frio, a estação que não é favorável a ela, ela vai para um outro lugar. Ela faz o seu ninho, ela prepara o seu abrigo, não é? Se a gente olhar lá para Provérbios, o sábio, ele nos adverte, vai ter com a formiga preguiçoso, porque ela trabalha, né, durante o verão para no inverno ela ter de onde ter o seu sustento. Paulo vai orientar também nas suas cartas, me fugiu aqui qual é a carta, mas tinha um pessoal preguiçoso lá, que não estava querendo trabalhar, e ele foi enfático, olha, quem não quer trabalhar, quem não trabalha também não come. Então não é um estímulo à preguiça, mas é um estímulo à confiança de que Deus sabe, Deus conhece aquilo que a gente precisa, e Ele sabe. E aí você mãe, você pai, né, tem os filhos, eu acho interessante que a criança, ela não está preocupada ali na hora do almoço, qual é a hora do almoço, é meio-dia, qual é a hora da janta, do lanche. Na hora que a fome aperta, pelo menos lá em casa é assim, né? Eu quero comer, já está pronto, tá. Vão saber que tem alguma coisa. Vão saber que o alimento está preparado naquela hora, que tem o sustento. Confiança, confiança. Nós precisamos acreditar e descansar no cuidado de Deus. Ele supre as nossas necessidades. Acredito que muitas vezes nós nos tornamos ansiosos porque nós fazemos aquele plano de como a nossa necessidade tem que ser suprida. E aí a gente traça todo um caminho e espera que aquilo aconteça daquela maneira. E na verdade, quando o tempo vai passando e aquele caminho não vai acontecendo, né, aquele planejamento não vai se concretizando, a gente vai ficando ansioso, porque acha que é o fim do mundo. E minha esposa compartilhou comigo, né, uma reflexão que ela ouviu também nessa semana, né? Jesus, que era o Salvador do mundo, o Senhor, quando ele entrou em Jerusalém, ele entrou montado num jumentinho. O Senhor dos Senhores, né, aquele que seria a salvação da humanidade, veio de forma humilde, veio talvez numa maneira que ninguém esperava. Talvez as pessoas esperavam um grande rei numa carruagem, aqueles cavalos bonitos, bem cuidados, um monte de soldado abrindo o caminho, mas não, foi um jumentinho. De repente, a provisão, ela vem vindo num jumentinho, de uma maneira que a gente não espera, sem muito glamour, mas ela vem porque Deus sabe que nós precisamos. E Jesus adverte, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Lembrando que ele falou de alimento, ele falou de vestiário. Nós precisamos, então, ter muito claro no nosso coração, compromisso do nosso Deus, a sua palavra, é que Ele vai dar tudo aquilo que nós necessitamos. Nem sempre será tudo aquilo que nós queremos. Na sua graça, na sua misericórdia, no seu amor, nós somos prova viva de que geralmente Ele dá muito além daquilo que nós precisamos.
E aí nós precisamos, como já falei e já partindo aqui para a nossa conclusão, olhar à nossa volta, compartilhar e crer que o Deus de toda provisão, Ele sempre está ao nosso lado, suprindo as nossas necessidades. Jesus então termina o capítulo falando: basta cada dia o seu próprio mal. Nesse domingo, no dia de hoje, vamos nos preocupar com o dia de hoje. Vamos ser previdentes quanto ao dia de amanhã, mas vamos crer no cuidado do Pai com as nossas vidas. Te convido a orar e agradeço a sua atenção, você que ficou conectado, agradeço a você que vai ver esse vídeo num outro momento, num outro dia. Vamos agradecer ao Pai o cuidado dele com a nossa vida e descansar na sua provisão diária. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela acalma o nosso coração e ela testifica conosco, o teu Espírito testifica de que nós temos um Pai que nos ama, um Pai que supre as nossas necessidades, um Pai que sabe aquilo que nós precisamos, e nós queremos, ó Pai, pela ação do Espírito Santo, tomar posse, ó Deus, dessa palavra e que seja uma verdade nas nossas vidas, a confiança de que o Senhor conhece aquilo que nós precisamos, a confiança de que o Senhor é Deus provedor, e também a certeza de que aquilo que nós temos nas nossas mãos pode ser também a tua resposta para prover o nosso próximo, para prover o nosso semelhante, para que nós possamos contribuir, para que o teu reino seja, ó Deus, concretizado, ó Deus, ele seja sinalizado com a maior intensidade possível no ambiente onde nós estamos, onde nós, como filhos teus, podemos chegar, onde como igreja podemos influenciar. Nós oramos assim, agradecemos pelo amor e o cuidado do Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um bom domingo, meu irmão, minha irmã.